Olá, estudantes da segunda série, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, nessa aula de história sobre renascimento e humanismo, né? Esse movimento tão importante que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Começa ali na Itália e se expande para a Europa. Olha aqui comigo os objetivos da aula de hoje. Compreender as características do movimento renascentista, quais eram essas características que compõem o movimento renascentista e identificar as consequências do renascimento para o mundo moderno, né? Essa transição do homem medieval para o mundo moderno. Então aqui, ó, você já refletiu sobre o significado da palavra renascimento para a história? Essa ideia de renascer, né? Algo que existia, deixou de existir por um tempo e agora ele está renascendo. É o renascimento das artes, do comércio, da ciência, né? Então nós vamos voltar os nossos olhos para a Antiguidade Clássica. Se você lembrar da divisão da história, nós temos, né, história antiga, principalmente Grécia e Roma, posterior à Idade Medieval, né, depois da história antiga e Idade Medieval, e o Renascimento na Idade Moderna. Então é um retorno aos valores da Antiguidade Clássica que vão renascer aí a partir do século XIV, né? E como que a gente pode chamar o período da história entre o século V e o século XV, né? Nós temos uma nomenclatura para esse período. Trago aqui para vocês o busto do historiador Heródoto, considerado pai da história, né? O grego Heródoto, pai da história. Então aqui, né, como eu disse a vocês, renascimento, algo que existiu, deixou de existir e agora por algum motivo está renascendo, né? Foram buscar novamente esses valores, né, sendo resgatados. Por exemplo, a gente tem o renascimento carolíngio no século IX e vamos estudar o renascimento na Idade Moderna. O período da história entre o século V e o século XV pode ser chamado de Idade Média, período medieval, né? A gente tem aí duas datas que fazem a marcação desse período, mas a gente entende, né? Aí por volta do século V começa a Idade Média e ali no século XV termina a Idade Média, né? E a Idade Média é o período que antecede o Renascimento, que é o conteúdo desta aula. Aqui, gente, né? Qual a importância dos museus, né? Qual a importância dessas casas de conservação da memória para a manutenção da produção histórica e artística, né? Grande parte das obras, né, que foram produzidas no Renascimento, por exemplo, elas estão em museus, né? Nos museus da Europa, principalmente, que guardam essas obras e expõem essas obras para o público, né? No ano de 2018, um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio que abrigava o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? E destruiu grande parte do acervo que estava no Museu do Rio de Janeiro, né? Obras de arte, objetos de valor histórico, né? Havia uma coleção de múmias importantes, né? O fóssil da primeira brasileira, a Luzia, e tantos outros objetos que estavam nesse museu desapareceram. Para que a gente possa, né, perceber e valorizar a importância dos museus na preservação da produção histórica e artística de um país e do mundo, né? Então, quão importantes são esses museus nos dias de hoje, os museus europeus, por exemplo, do Louvre, né, com um acervo de arte gigantesco, importante para a história da humanidade. Então, a gente pensar um pouquinho nessa questão. O movimento renascentista e o humanismo marcam a forma de vida do homem moderno, né? Então a gente vai usar essa expressão de homem moderno. Compreender, né, esse mundo medieval, as suas mudanças e permanências para o mundo moderno, nos permite pensar a formação do mundo atual. Então nós vamos transitar, né, um momento de transição do homem medieval, em que o poder era da Igreja Católica, em que vivia no feudo, numa economia monetária baseada na troca, para um homem moderno, né, a centralização política, né, o uso da razão. Então essa transição, essas mudanças e permanências nesse processo do homem medieval para o moderno e as suas consequências para o mundo de hoje. Daí você olha, né, e professor, mas você trouxe o quadro, uma foto das tartarugas ninja.
Gente, as tartarugas ninjas aqui representada é uma homenagem ao quarteto de artistas renascentistas italianos. Então o nome das tartarugas ninjas, né? Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Esses nomes, eles lembram, né? Ele é uma homenagem, esses nomes, aos pintores renascentistas italianos, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti. Então, e comiam pizza, né? O prato principal aí que eles mais gostavam era pizza, para lembrar aí da Itália. Por isso que eu coloco aqui as tartarugas ninjas e você não vai mais esquecer desse quarteto renascentista, né? E aqui o Renascimento, um movimento artístico, racional, filosófico, científico, humanista, né? Que rompe com a medievalidade, traz a ciência, a razão para ser discutida, né? Vamos pensar o homem, vamos pensar, né, os fenômenos na natureza a partir da razão. Começou na Itália, né? Então a Itália ali era a porta de entrada para a Europa, principalmente dos comerciantes que vinham da Ásia. Vinham da Ásia e traziam esses conhecimentos, né? Esse conhecimento, essa ciência desenvolvida no Oriente, chegava na Europa através da Itália. Então a Itália é considerado o berço do Renascimento. E marca essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, como a gente tem dito aqui, né? Valoriza a arte clássica greco-romana, então esse retorno, né, aos valores artísticos da Antiguidade Clássica, né, de Grécia e de Roma, e resgata algumas das suas características. Aqui, gente, uma produção do Leonardo da Vinci chamada O Homem Vitruviano, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então essa reprodução que o Leonardo faz dos estudos de anatomia, dos estudos de corpo humano, tão importantes para a produção artística, né? A gente só vai conseguir pintar, só vai conseguir esculpir nesse período com tanta precisão a partir dos estudos da anatomia do corpo humano, né? Durante a Idade Média esses estudos pouco aconteceram e agora eles voltam, né? Eles renascem na Idade Moderna com o Renascimento, beleza? Antropocentrismo, olha essa palavra, né? Antropocentrismo. Antropo significa homem e centrismo, centro. Então a gente vai colocar o homem no centro, né? O homem passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, ele tem as suas virtudes e dono do seu próprio destino. Então a gente passa a pensar, né, esse homem como centro das atenções, né? A gente coloca o homem racional, né, com as suas virtudes no centro, é ele que é dono do seu destino. Na época medieval, predominava o teocentrismo, né? Os valores baseados em Deus como centro, né? Tudo convergia para Deus. Com o Renascimento, tudo converge para o homem. Os artistas renascentistas, eles não eram ateus, né? Tanto que vários artistas vão trabalhar com e para a Igreja Católica do período, como, por exemplo, Michelangelo pintando o teto da Capela Sistina. Porém, eles trabalham com a racionalidade, colocam o homem no centro, se afastam dessa ideia teocêntrica, né? Aqui o retrato de Luca Pacioli com o aluno, né? Então essa ideia de se fazer ciência, de transmitir conhecimento científico. E aqui uma atividade, vamos ler o enunciado da nossa atividade, né? O movimento renascentista é um retorno, uma valorização a qual período da história, né? O que significa dizer que o Renascimento, ele é um movimento antropocêntrico. Copie a pergunta, responda no seu caderno e lembre-se de socializar com os seus colegas, beleza? A gente volta a fazer a correção.
Galera, voltamos aqui, vamos corrigir a nossa atividade, né? O movimento renascentista, ele é um retorno, uma valorização a qual período da história e o que significa dizer que o Renascimento, ele é um movimento antropocêntrico. Então aqui é uma valorização, é o retorno aos valores artísticos do período clássico greco-romano. Antropocentrismo é quando o homem passa a ser visto como centro, né, das atenções, em oposição ao teocentrismo medieval. Olha aqui, né, essa obra, né, do artista Botticelli, né, O Nascimento de Vênus. Nascimento de Vênus, tema da mitologia greco-romana, perfeição formal, a perspectiva, a técnica do esfumato atrás, a valorização do corpo, né, a valorização do homem. Então percebam os elementos, né, da arte renascentista nessa obra. E o individualismo, né, que no Renascimento tem um sentido positivo, né, de capacidade individual, de talento, de criatividade. Então essa nova percepção do tempo, né, o homem tendo essa nova percepção. O tempo que antes era um tempo da natureza passa a ser um tempo mais cronológico, mais racional, né? E esse quadro com algumas características do Renascimento, né? Percebam, né, que a Vênus desenhada no centro do quadro, ela tem essas feições humanas, né? Ela traz aí essa proximidade com o ser humano. E o humanismo, né, que é uma outra característica muito forte desse período, que é um movimento intelectual que vai propor os estudos de autores antigos, de gregos e de romanos. Então vamos voltar novamente a estudar textos de Sócrates, Platão e outros filósofos, outros cientistas do período clássico, né, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Então esses humanistas, eles traduziam textos, né, antigos, né, textos gregos, textos em latim do Império Romano, para aprofundar, né, o seu conhecimento sobre literatura, sobre línguas, sobre filosofia e sobre outras ciências, né? Então esse era o papel dos humanistas e trago aqui para vocês Petrarca, né, essa reprodução aí de Petrarca, né, um dos maiores humanistas que nós tivemos no período renascentista, de valorizar esses textos produzidos na história antiga e fazer esse resgate, né, esse conhecimento das línguas, literatura, da filosofia e de outras ciências. E aqui, pessoal, uma atividade, né? Escreva um parágrafo sobre o conceito de humanismo e sua importância para o Renascimento. Vamos fazer esse parágrafo, lembre-se de copiar no seu caderno, responder, compartilhar com a sua turma, com o seu professor, a sua professora, e a gente volta fazendo a correção.
Galera, voltamos com a correção da nossa atividade, né? Pedi que então que vocês escrevessem um parágrafo sobre o conceito de humanismo e a sua importância para o Renascimento. Então aqui uma resposta, né? O humanismo ele foi um movimento que valorizava, né, os estudos da antiguidade clássica, Grécia e Roma, traduzindo textos desse período para o Renascimento e valorizando a figura do homem, né? Sua importância para o Renascimento é que, com base nesses textos, nessas traduções, aprofundou-se, portanto, o conhecimento em línguas, literatura, filosofia, matemática, história, né? Durante esse período do Renascimento. Olha aqui quem eu trago para vocês, né? O Renascimento na Europa, Shakespeare, né? Poeta inglês, né? Viveu ali entre o século XVI. E entre as suas peças mais conhecidas, acredito que você vai lembrar, Romeu e Julieta, uma obra carregada, né, das características do Renascimento, né? Traz o individualismo, traz o amor, traz o realismo, né? Coloca o homem como centro do universo. Como é impossível não lembrar do amor entre Romeu e Julieta? Dois jovens da cidade de Verona, de famílias, né, rivais, inimigas, né? Julieta era da família dos Capuletos, enquanto que Romeu era da família dos Montecchios, e se apaixonam, que é algo mais humano que apaixonar-se. Então Shakespeare traz isso pra gente, né? Na época medieval, os casamentos eram arranjados, agora as pessoas se apaixonam. Mesmo não podendo viver esse amor, eles, né, desafiam, né, o seu tempo, o seu período, e eles vão, então, escondidos se casar, né? Romeu acordava antes que a cotovia anunciasse o nascer do sol para cortejar Julieta em sua janela. Quis o destino pregar uma peça nesses dois, né? Benvolio, primo de Julieta, mata o amigo de Romeu, Mercúrio, né? Então aí tem o ódio, né? Essa disputa entre as famílias. E Romeu, para vingar a morte do seu primo, Mercúrio, mata Benvolio. Então, o Renascimento trabalha os sentimentos humanos, o amor, o ódio, né? Romeu precisa sair da cidade de Verona, né? O príncipe exila Romeu da cidade de Verona, e Julieta, que não consegue imaginar a sua vida sem Romeu, ela resolve, então, em um plano, né, tomar um remédio para provocar um sono profundo, a sua família achar que ela morreu, e para que ela, então, pudesse encontrar Romeu. Julieta faz isso, toma o seu remédio, né, parece que ela morreu, a família acredita que ela morreu, Julieta é colocada no seu mausoléu, e alguém precisa avisar Romeu que Julieta não morreu, que ela vai acordar do seu sono e que eles podem, então, viver o seu amor. O que acontece? A notícia da morte de Julieta chega até Romeu sem que ele soubesse a verdadeira história, né? Se Julieta não consegue imaginar sua vida sem Romeu, Romeu não consegue imaginar a sua vida sem Julieta. Ele vai até o túmulo onde repousa o corpo de Julieta, embora ela não tenha morrido, e ele então se envenena. Enquanto ele toma o veneno, Julieta abre os olhos, acorda, vê Romeu naquela situação. Se Romeu não vive sem Julieta, Julieta não vive sem Romeu. Ela ainda beija os lábios de Romeu para tirar um pouco do veneno da sua boca. Romeu morre nos braços de Julieta e Julieta se apunhala e morre junto a Romeu. Uma história de amor triste, mas traz essas características como o individualismo, né? Você colocar o amor na frente, né? O egoísmo desses seres, eles amam, eles sentem raiva, eles sentem amor, eles sentem paixão. Então esse é o homem moderno, né? Com os seus sentimentos trazendo ali e vivendo intensamente esses sentimentos e vivendo intensamente a sua individualidade. Então Shakespeare traz isso, assim como vai trazer em Hamlet e outras peças, né? Essas características do Renascimento. Em Portugal, a gente vai ter Luís de Camões escrevendo os Lusíadas, o amor é fogo que arde sem doer, né? Também falando do amor.
Nós vamos ter na Espanha Miguel de Cervantes com Dom Quixote de la Mancha, né? Uma crítica ao período medieval, uma comparação com o homem moderno. Dom Quixote teve o sono dos 1000 anos, né? Ele dormiu na Idade Medieval, acordou na Idade Moderna, não entendia o mundo moderno e ele acorda e vai procurar a sua amada Dulcinea. Então, novamente, o amor aí colocado como tema central de uma obra renascentista. Galera, uma atividade aqui, ó, né? Depois de falar de Shakespeare, dos Lusíadas, de Camões, de Cervantes e tantos outros, né? A gente poderia falar de Dante Alighieri, Erasmo de Roterdã, esses artistas renascentistas. Olha aqui a nossa atividade, né? A frase a seguir contém erros. Identifique esses erros e reescreva a frase corretamente. E a frase é essa, né? O Renascimento foi um movimento que ocorreu no século XIX, exclusivamente na Alemanha, defendia a manutenção dos valores medievais. A gente volta para fazer a correção. Galera, vamos então aqui olhar os erros da nossa frase, né? Então, não foi no século XX, não foi exclusivo na Alemanha e não defendia a manutenção dos valores medievais, né? O Renascimento foi um movimento entre os séculos XIV e XVI, com início na Itália, vai se expandir para toda a Europa e os artistas renascentistas valorizavam, buscavam resgatar os valores da antiguidade clássica, beleza? Galera, Renascimento, um movimento cultural, artístico, científico, racional, filosófico, que valorizava a antiguidade clássica, Grécia e Roma. Humanismo, a valorização da capacidade de produção do ser humano, né? O homem aí sendo valorizado em oposição ao teocentrismo medieval. Com início na Itália, porta de entrada da Europa nesse período, né? Ele vai se expandir para todo o continente europeu. Galera, agradeço a atenção de vocês, obrigado, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.